As nossas dores emocionais ou a nossa criança interior ferida faz com que a gente fique revivendo na nossa vida os mesmos traumas em situações diferentes. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica para a gente curar essa criança interior. Vamos lá? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Antes de começar a falar da técnica em si, eu quero explicar para vocês quem é a nossa criança emocional e quais são as consequências da gente não olhar para essas dores. Quais são as consequências práticas na nossa vida hoje da gente não olhar, não acolher essa criança interior. Eu gosto da analogia que fala que nós, o nosso ser, ele é composto por diferentes aspectos. Estes aspectos, eles podem ser divididos entre intelecto, emoção e corpo. E a gente ainda tem aí um quarto que na verdade não é um aspecto, que é o nosso eu superior, que é o nosso ser espiritual, ou o nosso eu verdadeiro. E dentro desses três aspectos, então, do corpo, da emoção e do intelecto, a nossa criança interior, ela tá aí diretamente conectada com as nossas emoções. E as nossas emoções, elas nada mais são do que uma resposta fisiológica no nosso corpo dos sentimentos que a gente tem. Então, vamos supor que você tem um sentimento de medo. Esse sentimento de medo vai despertar uma resposta fisiológica no seu corpo com uma vibração de ansiedade, talvez. Por que é legal a gente entender isso? Você já parou para olhar quais são os nossos chakras, Aonde estão os nossos chakras? Já teve curiosidade? Já ouviu falar de chakras, que são os nossos centros de energia? Se você já ouviu falar sobre isso, você vai perceber que existe uma conexão da localização dos nossos principais centros energéticos com os nossos centros secretores de hormônios. Então, por isso que as nossas emoções, elas são uma resposta fisiológica do nosso corpo aos nossos sentimentos, Porque dependendo da forma como você estiver se sentindo, o seu corpo vai secretar um hormônio ou outro. De uma maneira geral, quando a gente olha pelo aspecto metafísico disso, o que acontece é que dependendo dessa liberação de hormônios, a gente vai vibrar numa frequência energética ou na outra. Eu gosto muito do trabalho desse médico aqui, o professor David Hawkins, porque ele estabelece uma correlação entre os nossos sentimentos e as frequências energéticas que a gente está vibrando. Ele definiu isso como sendo o mapa da consciência. Por quê? Porque dependendo do padrão energético dominante que você vibra, você vai estar em um nível de consciência ou no outro. Então, por exemplo, emoções como culpa, apatia, medo, desejo, raiva, orgulho, essas emoções, elas estão todas num nível de vibração abaixo de 175. E a chave começa a virar quando a gente vai pro nível, para a frequência vibratória de 200, que é a frequência vibratória da coragem. A partir daí, a gente vai coragem, neutralidade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Iluminação, que é o nível que a frequência corresponde à frequência vibratória de 700 a 1000. Então, eu acho isso aqui muito legal, mas eu queria mostrar para vocês hoje só para a gente entender, o que são as nossas emoções. Então, eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou fazer um outro desenho para explicar o que é que acontece quando a gente não lida com esses nós energéticos, quando a gente não lida com essas emoções que têm uma frequência vibratória mais baixa. Só um minutinho. Então vamos imaginar que esse aqui é o nosso corpo e esse eixo passando bem no meio é a nossa energia vital. É a nossa energia que nos sustenta aqui nessa vida. O que acontece, então, quando a gente passa na nossa infância por alguma situação
que nos causa dor. E aqui vale a pena abrir um parênteses, porque traumas e dores não são necessariamente situações extraordinárias. A gente nascer já é um trauma, né? Então não existe ninguém que eu conheça nessa vida que não tenha passado por alguma dor, por algum trauma. Isso faz parte da nossa condição aqui nessa dimensão, da nossa condição humana. Então, cada vez que a gente passa por alguma dessas situações, o que acontece é como se essa nossa energia central, né, como se esse fluxo de energia do nosso centro é como se ela se ramificasse, como se ela criasse uma ramificação mesmo. E aí, ao invés dela continuar fluindo, ela vira uma energia concentrada num determinado ponto do nosso corpo. E se a gente não olha para essas ramificações, né, se a gente não olha para esses pontos de energia concentrada, isso depois pode virar uma doença. Além do que, cada um desses pontos de energia mais concentrado emite aí a sua própria frequência vibratória. E a mecânica de tudo isso é tão perfeita que esta vibração, né, que esta frequência vibratória mais baixa vai atrair para a nossa vida situações similares para que a gente possa olhar para elas. Porque a vontade dessa energia concentrada é voltar a se unir ao eixo, né? Voltar a fluir, é fazer com que a gente se torne inteiro de novo, ao invés deste ser com essas energias fracionadas. Então a gente vai atrair para nossa vida situações que nos façam olhar para essas dores, que tragam essas dores para o nosso consciente, para que a gente possa lidar com elas, curar dentro da gente. E quando a gente cura, essa energia que estava aqui concentrada, ela se desfaz e ela volta a ficar disponível para a gente de novo. Então, o mais legal, isso aqui tem dois sentidos, né? O mais legal é que olhar para as suas próprias dores é uma forma de assumir de volta o seu poder, de retomar o seu poder como um ser inteiro. O Michael Singer faz uma outra analogia com relação a como isso acontece, que eu gosto muito, que é esse outro desenho que eu fiz aqui. A nossa vida é como se fosse um rio, né? Ou nós mesmos, a gente pode imaginar nós mesmos como se fôssemos um rio caudaloso. E aí a gente tem pedras no nosso rio. E essas pedras é que criam todo o drama que a gente vive na vida da gente, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Imagina aí num rio como ele fluiria se essas pedras não estivessem aí. Essas pedras é que fazem a água espirrar para fora, né? É isso que ele chama de dramas e problemas. E ele explica que quando a gente olha para esses nossos nós, para essas nossas pedras, o que a gente está fazendo é deixar com que elas sigam, né? Com que elas sejam carregadas por esse rio. E aí, quando elas são carregadas, essa água volta a fluir de uma forma muito mais gentil, sem espirrar tanta água para fora, sem tanto drama, sem tantos problemas. Vamos lá então para nossa técnica? Essa técnica eu também aprendi com o Michael Singer. Ele é autor do livro Experimento de Redenção. Não sei se esse é o título do livro em português. Eu vou dar uma olhadinha e eu deixo nos comentários para vocês. Essa técnica diz o seguinte: quando você nota, né? Primeiro você tem que perceber que você se sentiu incomodado, que você sentiu um mal-estar por causa de alguma situação que você vivenciou na sua vida. Quando você perceber esse mal-estar dentro de você, esse nó, essa ansiedade, esse medo, seja aí o sentimento que for, o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos, porque daí você impede todo esse monte de informações externas que a gente fica recebendo e você vai prestar atenção aonde é que isso está no seu corpo. Quando você descobrir aonde isso está no seu corpo, você vai simplesmente se sentar com
com esse sentimento e colocar a sua atenção nesse sentimento, nessa sensação interna que você está experienciando. Você vai perceber que num primeiro momento vai parecer que esse sentimento se intensificou, mas não é que a sua dor se intensificou ou a sua ansiedade ou o seu medo. O que acontece é que agora você está dedicando a sua atenção a isso. Você está parando de distribuir a sua atenção entre várias outras coisas e colocando o seu foco nessa sua dor, nessa sua angústia, nessa sua ansiedade. Então, num primeiro momento, parece que isso está aumentando, né? Pode te dar uma sensação ainda maior de desconforto. Mas sente-se, tenha coragem de fazer isso, né? Sente-se com esse seu sentimento. Quando você se sentar com esse seu sentimento, pode ser que te ajude a repetir na sua mente: eu estou presente com você aqui agora. E acolha este seu sentimento. Quando você acolhe este seu sentimento, é como se você estivesse dizendo para você mesmo: está tudo bem, eu te aceito da forma como é agora. Porque a nossa tendência, quando a gente sente um desconforto, quando a gente sente dor, quando a gente sente ansiedade, é que a gente queira fugir, que a gente queira se afastar daquilo, porque obviamente ninguém gosta de sentir dor, ansiedade, medo, mas cada vez que você faz isso, você está empurrando essa energia concentrada, né? Essa energia que se ramificou para mais fundo de você. Então pode ser que você consiga fazer isso, né? Que você consiga fugir dela naquele momento, mas ela vai voltar numa outra situação da sua vida, porque de novo é uma energia que quer ser integrada. Então, o ideal é que você se sente com ela e aceite. Aí, existe uma outra dica que eu aprendi com uma outra professora que me ajudou muito. Eu apliquei isso na minha vida esses dias atrás, em 2 ocasiões, e me ajudou muito a sair de uma situação. E ela fala o seguinte: depois que você se sentar com a sua dor, depois que você se sentar com esse seu incômodo, você vai se perguntar: quando foi a última vez que eu me senti dessa maneira? Quando você se faz essa pergunta, você está aumentando a sua consciência a respeito de como essa dor atua na sua vida. Porque se futuramente isso vier a acontecer de novo, vai ser mais fácil de você pegar. Depois que você se fizer essa pergunta e você tiver aumentado a sua consciência a esse respeito, você vai fazer uma outra pergunta: quando foi a primeira vez que eu me senti dessa maneira? E é aqui que está o ouro. Por quê? Quando você se faz essa pergunta e você se abre para receber a resposta, pode ser que venha na sua mente alguma situação da sua infância onde você aprendeu a se sentir dessa maneira. E quando essa situação vem à tona, hoje, você como um adulto, você está preparado para acolher essa criança. Eu gosto de fazer esse exercício imaginando que o meu eu superior foi lá para minha infância, reviveu aquela situação com a minha criança interior e acolheu essa criança e deu para essa criança o que os outros adultos daquela cena do passado não puderam dar, não puderam oferecer. Olha como isso é poderoso, olha o poder que existe nesse exercício. O que eu estou te dizendo com tudo isso é que você, só você, tem o poder de curar a você mesmo. Mas você quem? Conectado ao seu intelecto? Conectado ao seu ego? Não. Você conectado ao seu eu superior, que é só amor, que é você já iluminado na sua melhor versão. Então o seu eu superior vai lá para o seu passado, vai lá para sua criança e acolhe essa criança. E fica lá com ela o tempo que for necessário, até que ela se sinta amada, até que ela se sinta acolhida, até que ela se sinta transbordando esse amor. Quando ela se sentir completamente satisfeita, quando você perceber que a sua criança já está satisfeita,
aí você deixa ela aí. Você agradece a sua psique por ter trazido essa situação à tona, por você ter tido a oportunidade de olhar de novo, por essa oportunidade de cura e deixa ela aí. Esse exercício é muito, muito, muito poderoso e ajuda a gente a se curar de dores da nossa infância que a gente não quer olhar por medo de que vai ser muito doloroso. E na verdade é uma grande oportunidade, é uma oportunidade muito bonita de você fazer as pazes com o seu passado, de você fazer as pazes com a sua história. A consequência disso é que a próxima vez que você vivenciar uma situação semelhante, você já não vai responder emocionalmente da forma como você costumava responder. Esse é o check que você consegue fazer, né? A checagem que você consegue fazer interna para saber se você conseguiu superar, curar, integrar aquela dor ou não. Pode ser que nesse processo você não se lembre de uma cena específica, mas confie no sentimento que vem à tona, confie no que a sua psique trouxe à tona para você lidar. Porque dependendo de quando isso aconteceu, né? Se você era um bebê, se você ainda estava na barriga da sua mãe, pode ser que de fato você não se lembre de uma cena específica por questões óbvias, né? A gente não tem memórias dessa idade. Mas não tem problema, lide com o sentimento, com o que vier, com a sensação que você tem quando você faz essa pergunta, de onde é que veio essa dor, né? Quando foi a primeira vez que eu senti ou que eu vivenciei essa dor. Você vai estar indo lá na raiz mesmo de quando isso foi criado. E o mais legal de fazer esse trabalho é que a gente muda completamente as consequências, né? Os caminhos que a gente tomaria na vida. Porque você vai estar resolvendo um nó energético. Então você para de vibrar naquela frequência e consequentemente, para de atrair situações para a sua vida que vão, de novo, ser um gatilho para você reviver o seu passado, para você reviver aquela sensação. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu vivi recentemente e que ilustra muito bem como o uso dessa técnica pode impactar positivamente na vida da gente. Eu tenho uma gatinha que se chama Mingau. A Mingau, ela sai para passear todo final de tarde ou em alguns outros horários do dia. Mas as casas aqui na Holanda, elas são de uma forma, né, como elas são todas geminadas, o gato não consegue sair para a rua, porque eu tinha muito receio de que ela fosse para a rua. Eles saem só no quintal das casas, porque os quintais são um do lado do outro e eles não têm acesso à rua, a gente só tem acesso pela porta da frente. Então a gente sempre deixa ela ir passear no quintal. Mas aí na quarta-feira à noite, ela saiu e não voltou. Ela ficou fora na quinta, na sexta, no sábado e a gente foi encontrá-la de volta no domingo só. E aí o que aconteceu nesses 4 dias, né? Eu sempre tive animais de estimação e eu tenho uma relação com eles, né? Quem tem animalzinho de estimação vai entender do que eu tô falando. Eu tenho uma relação de muito amor, não sei se é amor ou se é apego, né? Mas eu fiquei muito, muito triste quando a Mingau não voltou para casa. E eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateada que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir na internet e procurar tudo quanto é dica do que eu poderia fazer para encontrar a Mingau. O que eu estava fazendo na verdade, né? Eu estava dizendo para mim mesma, não, peraí, eu dou conta. Eu vou resolver isso sozinha. Então eu fiz um monte de cartazes, distribuí por aí. Eu comecei a levantar 4 horas da manhã, porque é um horário que tá tudo muito silencioso. Eu saía com o potinho de comida dela às 4 horas da manhã e andava nas ruas do bairro das 4 às 6. Por 3 dias seguidos, chacoalhando o potinho de comida e chamando pela Mingau. Meus vizinhos já deviam estar achando, quem que é essa louca aqui de novo, chacoalhando alguma coisa e chamando pelo nome de alguém. E aí, por fim, que no 3º dia eu tava exausta, obviamente, né? E eu desisti, eu chorei muito, muito, muito à noite, acordei com o olho inchado desse tamanho, e aí eu me dei conta, eu falei, pera, o que eu tô fazendo, né? Eu tô aqui desesperada
acreditando que eu não vou conseguir, que ela não vai voltar, muito triste, porque se eu tava muito triste, eu acreditava que eu ia conseguir encontrar, eu acreditava que ela ia aparecer de volta de alguma forma. Não, eu tava ali sofrendo, acreditando que é isso, acabou, eu não vou ter mais ela de volta, por mais que eu faça alguma coisa, nada vai resolver. Essa era a mensagem que eu tava mandando, né? Essa era a frequência na qual eu tava vibrando. E aí, depois de 3 dias, eu realmente cansei. E nesse tempo todo, eu pedi muito a ajuda do meu eu superior. Eu pedi muito pro meu ser espiritual. Por favor, me mostre a verdade sobre essa cena. Eu não estou conseguindo ver a verdade a respeito dessa cena. E o mais engraçado é que, por como eu pedia muito, né? Como eu pedi muito essa ajuda do meu eu superior, eu recebi vários sinais, várias mensagens de que estava tudo bem. Mas eu não conseguia olhar, eu não conseguia perceber que estava tudo bem. Até que depois, no terceiro dia, eu lembrei, eu falei, eu vou fazer essa técnica. Sentei, percebi dentro de mim aonde é que estava essa minha dor. Fiquei com essa dor lá sentada e passado um tempo eu me fiz essa pergunta, né? Qual foi a última vez que eu senti essa dor? Foi da situação da minha gata ter sumido. Depois de um tempo eu percebi que essa minha dor, ela estava muito conectada com 2 sentimentos. O sentimento de abandono e o sentimento de perda. E aí, quando eu me fiz a pergunta, né, de quando foi a primeira vez que eu experienciei essas 2 sensações, me veio muito claro na minha cabeça de que a primeira vez que eu me senti abandonada e que eu senti essa dor da perda foi quando a minha mãe parou de me amamentar no peito porque a minha irmã mais nova tinha nascido. A gente tem 1 ano de diferença só entre uma e outra, e aquilo foi um momento difícil para mim. E eu tinha 1 ano e pouquinho, né? Ia falar que eu não tinha nenhum ano, mas eu tinha 1 ano e pouquinho. E isso ficou lá na minha memória. Então, olha que oportunidade incrível que eu tive de curar e de acolher essa criança que se sentiu abandonada, que se sentiu perdendo um conforto, um acolhimento que era importante para ela naquele momento. E quando eu consegui entender isso, quando eu fiquei lá com a minha criança, né, lá do meu passado, meu bebê emocional, pedi para o meu ser espiritual acolher ele no seu colo e amar aquele bebê, dar para aquele bebê o que ele não teve lá no passado, eu me senti bem, eu me senti curada. E aí eu fiz esse exercício no domingo de manhã, eu acordei, fiz ainda deitada na cama. Acordei, fiz esse exercício e pela primeira vez nos últimos 3 dias, eu me senti bem, me senti tranquila, me senti grata pelos 2 anos que eu tinha tido a oportunidade de passar com a minha gatinha, de todo o amor que a gente pôde compartilhar durante aqueles 2 anos e me senti bem, fiquei bem com aquela situação. Aí depois disso, uma amiga me ligou, me convidando para ir tomar um café, uma amiga que descobriu recentemente que está grávida, então a gente estava comemorando, estávamos ali numa energia super gostosa, conversando, e de repente meu marido me liga. Aí meu marido me ligou e me falou, olha, Rê, um vizinho da nossa rua, né, então ela estava num quintal, numa das casas na nossa rua, viu o flyer que a gente colocou na caixinha de correio e achou a mingau no quintal dele, então eu tô indo lá buscar. Nessa hora, a certeza que a gente tem e a mensagem, ela é tão clara, né, que não tem como a gente não parar para olhar para as nossas dores, porque agora essa dor veio na forma de experiência com a minha gatinha, mas ela podia ter vindo de qualquer outra forma. E quando você cura isso dentro de você, de novo, a energia que é liberada, ela nos empodera. Ela traz a gente mais para perto da nossa essência, ela traz a gente mais para perto da nossa verdadeira realidade, né? Da nossa realidade de sermos sim só amor, merecedores
de tudo de bom, de conviver aí mais não sei quantos anos com essa criaturinha que é a Mingau, que é para mim, nossa, um serzinho iluminado, um monge budista que eu tenho em casa, que só come, dorme e até a energia da casa muda quando ela tá aqui. Experimentem então na vida de vocês, coloquem essa técnica em prática, compartilhem comigo uma situação que vocês tenham vivido na vida de vocês, que tenha causado um contato de novo com as suas dores, como uma oportunidade para você olhar, para você ressignificar, para você integrar essa energia. E me conta aqui o resultado. Se você fez a técnica, me conte aqui. O que você experienciou na sua vida como resultado? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até um próximo vídeo.